Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, graça e paz, seja bem-vinda a mais um programa Mulheres de Fé. Que bom que você tirou esse tempo para ouvir um pouco da palavra de Deus, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo, onde estamos sendo bombardeados com tantas notícias a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Notícias de doença, notícias de morte, notícias de caos, né, de uma crise financeira sendo estabelecida. Mas eu quero dizer para você que os céus também têm boas notícias. E você que está me ouvindo, eu não estou aqui para falar de notícias naturais, mas de notícias celestiais para você. Então fica focada, que bom que você decidiu, né, estar durante esse tempo aí na frente da sua televisão, ouvindo uma palavra de fé que vai erguer você, que vai fazer com que você tenha um olhar diferente para esse tempo que nós estamos vivendo, porque Deus continua sendo Deus, né? E mesmo com tantas notícias naturais e que são verdadeiras, nós não estamos negando a veracidade dessas notícias, mas eu quero dizer para você e te lembrar de algo que Jesus falou. Jesus disse: todas as coisas irão passar, mas essa palavra que eu estou falando para vocês, ela permanecerá para sempre, porque ela é eterna. Então, queridos, eu sei que nós estamos passando literalmente por esse tempo que nós nunca vivemos antes, na história do nosso país, na história do mundo, mas nós estamos passando. Então, eu convido você a permanecer aí firme, não é? Diante da tua televisão. Nós vamos chamar um breve intervalo e já já voltaremos com a pregação da palavra de Deus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta, né, do nosso intervalo para compartilhar com você a palavra de Deus. Eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 9, e que Salomão, ele diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada novo debaixo do sol. O que é que Salomão está querendo dizer com isso? Eu quero lembrar para você que Salomão gravou esta carta de Eclesiastes, né? Já na velhice, então ele está falando aqui com toda a sabedoria, né? De uma vida já de maturidade em Deus e na sua palavra. E ele diz: não há nada novo debaixo do sol. Tudo o que está acontecendo foi o que sempre aconteceu. Em outras palavras, né? Tudo continua acontecendo do mesmo jeito, as pessoas continuam morrendo pelos mesmos motivos, separando pelos mesmos motivos, né? Adoecendo pelos mesmos motivos. E ele diz: não há nada novo debaixo do sol. Mas sabe, queridos, ele faz questão de frisar que é debaixo do sol. E eu estou aqui para dizer para você que existe um acima do sol.
E esse que está acima do sol, sentado no trono, ele nunca saiu do trono, esse sim pode fazer nova todas as coisas. É aquele que faz questão de fazer coisas novas, né? Deus, ele é especialista em renovar, em restituir, em retribuir, em ressurreição, em restituição, né? Deus é especialista em fazer tudo novo de novo. Eu acredito que essa seja uma boa palavra para a gente estar falando hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, né? Algo se instalando. E eu quero te dizer que Deus é especialista em fazer coisas novas no meio dessas coisas que estão acontecendo. E aí a própria Bíblia diz, né? Davi diz, né, lá nos Salmos, o salmista diz, ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe, eu não sei o quanto você conhece da Bíblia, mas eu quero te dizer que na antiga aliança e na nova aliança, existem casos relatados de crises financeiras, de escassez, de fome, né, de períodos difíceis que o povo de Deus que andou aqui na terra enfrentaram, de guerras, né? E Jesus, ele falou desse final dos tempos que ia vir, né? Com tantos sinais que iriam acontecer. E sabe, queridos, mesmo diante de todas essas situações, Deus, ele sempre esteve com a mão estendida, né? Para sustentar o povo, como diz lá em Isaías, no capítulo 59, no verso 1, o profeta Isaías diz isso, né? Que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder nos ouvir. Então eu quero dizer para você que está ouvindo esse programa hoje, que Deus está com os ouvidos bem inclinados para ouvir as tuas súplicas, as tuas orações e o teu clamor. E está com o braço estendido, né? Para te erguer, para te levantar diante de qualquer situação. E eu estava meditando a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Paulo diz lá em Romanos que tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Então a Bíblia, ela foi escrita para nos ensinar que pessoas que viveram aqui na terra, né, em determinadas situações, a forma como eles reagiram, a forma como eles responderam a essa situação, fez toda a diferença para que o céu pudesse se abrir, né, para trazer uma assistência para o povo aqui na terra. E eu quero te dizer, amados, que Deus não foi pego de surpresa com essa situação, né? E eu acredito de todo o meu coração que Ele não está preocupado com essa situação. Tudo que Deus quer ver é como nós reagimos diante de tudo isso. A reação, aquilo que nós esboçamos de reação diante do que nós estamos vivendo, é o que verdadeiramente vai mover Deus no trono, né? Porque Deus, ele não é movido, os céus não se movem por necessidade, o céu só se move por fé em Deus, né? E existe um caso de uma mulher na Bíblia, que a Bíblia chama ela da mulher do fluxo de sangue. Essa história está relatada lá em Marcos, no capítulo 5, que uma mulher, ela estava sofrendo de uma necessidade há 12 anos dentro de casa. E essa palavra dentro de casa me chama a atenção, porque é o que nós estamos vivendo na atualidade, né? Dentro de casa, recolhido em nossos lares, né? E essa mulher, ela não poderia sair de dentro da casa dela, né? A lei mosaica na época dizia que uma mulher do fluxo de sangue, ela era imunda, logo ela não podia sair da porta da casa dela para ter contato, porque ela era imunda. E nas pessoas que ela tocasse se tornariam imundos. Isso era a lei de Moisés que dizia, né? E aí os médicos também deram um ultimato para ela, que ela não poderia sair de dentro de casa porque ela estava fragilizada. Nós sabemos que a perda de sangue deixa uma pessoa fragilizada, sem força, né? E também, queridos, a condição financeira dela era muito complicada, porque ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha com o médico, porque ela queria ser curada.
Então a situação financeira não permitia ela sair de casa, os médicos não permitiam, o físico não permitia, a lei não permitia, e essa mulher estava confinada dentro de casa. Mas a Bíblia diz algo muito interessante, que ela ouviu falar de Jesus. Então, o que é que eu quero dizer para você que está dentro de casa hoje? Limitado, sem poder sair, né? sem poder ter sua vida normal como você estava tendo antes, mas já está dentro de casa. O importante é que mesmo dentro da sua casa, vocês possam ouvir sobre a coisa certa. Porque essa mulher ouviu falar de Jesus, entende? Então, dentro de casa hoje, nós precisamos ouvir falar da palavra, ouvir falar de Jesus, porque fé vem pelo ouvir. Eu acabei de dizer para você que os céus, ele não é movido por necessidade, ele é movido por fé. Nós mexemos com Deus no trono quando nós cremos. E essa mulher ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar de Jesus, uma fé foi gerada no seu interior. Porque a fé vem pelo ouvir, mas ela é liberada pelo falar. E quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava curando, que Jesus estava ressuscitando, que Jesus estava fazendo, né, a obra de Deus aqui na terra, a Bíblia diz que ela começou a falar: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então a fé gerou algo dentro dela, né? E a voz dela liberou algo fora dela. E a partir do momento que essa mulher creu e falou, quando ela saiu da casa dela, ela saiu para desfrutar de um milagre. Não é, Rosana, o que é um milagre? Milagre, querida, é quando aquilo que é impossível se torna imprescindível. É aquilo que é impossível que se torna necessário, né? Milagre é uma interrupção divina no curso natural das coisas. Então, se você que está hoje confinado dentro da sua casa, né? Você precisa ouvir a coisa certa, você precisa ouvir falar do Evangelho, você precisa ouvir falar de Jesus e você precisa começar a confessar, né, a coisa certa, para que quando você saia da sua casa, você saia pronta para tocar em um milagre, né? No milagre da cura, no milagre financeiro, no milagre, queridos, que Deus tem para nós nesse tempo. Mas nós precisamos, nesse tempo, nos encher da coisa certa, que é a palavra de Deus, né? Nada contra notícias. Eu sei que nós também não podemos ficar alheios ao que está acontecendo no mundo e ao redor de nós. Mas sabe, queridos, você precisa, mesmo sem estar alheio ao que está acontecendo, focar nas verdades eternas da palavra. Porque acredite, tudo que você está ouvindo vai passar, mas o que vai permanecer é a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Sabe, nós estamos passando hoje, eu percebo isso, por esse vale da sombra da morte, mas aquele que está conosco é que faz toda a diferença na nossa vida. Na antiga aliança, né, teve um tempo em que o anjo da morte ia passar sobre a vida, sobre a casa das pessoas. E Deus deu uma ordem a Moisés. E Deus disse para Moisés: Moisés, mate um cordeiro, né, simbolizando o cordeiro de Deus que ia ser morto, e morto naquela cruz e entregue por mim e por você. E Deus disse para Moisés: pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais das casas, porque quando o anjo da morte vier, ele vai passar sobre a casa que está o sangue do cordeiro aspergido e não vai entrar lá. E eu quero te dizer, amados, que se o sangue de um animal, naturalmente falando, livrou o povo daquela casa da morte, imagine o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado pelas nossas vidas. E esse sangue está aspergido sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque existe o sangue nos umbrais da nossa casa, né? Espiritualmente falando, queridos, quando a morte for passar,
o anjo da morte for passar, da enfermidade for passar, na casa que o sangue do Cordeiro tiver aspergido, sabe, vai nos livrar. E eu quero dizer para você que se você nunca fez uma opção na sua vida de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma boa oportunidade, porque quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus na nossa vida, esse sangue automaticamente é aspergido sobre a nossa vida e nos protege de todo o mal. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao nosso respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Eu sei que esse é um caminho que nós estamos passando hoje, né? Muitos de nós fomos pegos de surpresa, né, no início desse ano. Isso não estava na nossa programação para esse ano, não estava, né, na programação que nós fizemos para 2020, para 2020. Mas eu quero te dizer, querido e querida que está me ouvindo, Deus não foi pego de surpresa com tudo isso. Eu quero te dizer que Deus não está com as mãos na cabeça sem saber como agir, nem sem saber como vai fazer. Eu quero te dizer, queridos, que Deus é o dono do nosso futuro. E apesar de tudo isso, nosso futuro está intacto. E eu quero incentivar você a aproveitar esse tempo para redirecionar a tua atenção, para verdadeiramente, sabe, como é que eu posso dizer? Recalcular os teus valores, para que você possa recalcular a tua rota, né? Para que você possa direcionar o teu olhar para aquilo que realmente tem valor, né? Aproveita esse tempo dentro da tua casa para dar ao devido valor à sua família, né? A esse tempo tão precioso que nós estamos vivendo, nós que vivíamos nesse ativismo tão grande. Hoje, né, nós estamos dentro de casa com tanto tempo disponível para valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor na nossa vida, que são os nossos filhos, né? É o nosso marido, o nosso cônjuge, é pôr uma boa mesa e ter uma boa comunhão com a nossa família, porque eles são dignos da nossa devida atenção nesse tempo. Então nós entendemos, né, que apesar desse tempo ter nos pego assim, né, de uma forma inesperada, sem programação, eu acredito que nós podemos, sabe, aproveitar muito bem esse tempo, né, com a coisa certa. E quem está sabendo aproveitar bem esse tempo, da forma correta, vai sair dele de uma forma bem diferente. Então valorize o seu tempo. Eu quero ler um versículo que está em João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, durante muito tempo eu li esse versículo, né? E eu só ficava com essa parte do vida eterna. Deus enviou o seu Filho para que eu tivesse vida eterna. Porque a nossa vida, amados, ela não se encerra por aqui. Às vezes tem gente que diz isso, né? Morreu, acabou. Não é bem assim, não. Né? Nós sabemos que quando a morte física acontece, o espírito continua vivo para todo sempre. Porque o espírito, que é a vida, a verdadeira vida, a essência que está dentro do homem, ela é eterna. E eu sempre ficava só com essa parte da vida eterna, né? Deus enviou Jesus para que eu tivesse vida eterna. Mas, nesses últimos dias, eu tenho percebido algo nesse versículo. Que Deus, Ele foi... É por isso que a gente não precisa ter pressa para ler a Bíblia. Nós precisamos ter cuidado em cada palavra que está escrita. E a Bíblia diz assim, que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê, primeiro, não pereça. Depois, vida eterna. Você sabe que esse não pereça é literalmente para esse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra? Deus sabia, amados, que nós íamos passar um tempo aqui nessa terra para depois partir para a vida eterna. Mas sabe, a provisão de Deus para as nossas vidas através de Jesus não foi só a vida eterna, mas foi para que a gente não perecesse, né, nessa terra onde a gente está vivendo. Né? Deus não tem interesse que você pereça.
Deus não tem interesse que você desfaleça na sua caminhada cristã. Deus não tem interesse, sabe? Ele não está no trono, olhando aqui para a terra e satisfeito que você esteja numa vida de lamúria, de uma vida penosa aqui na terra. Não, amados, o que Deus tem de mais precioso nessa terra são as vidas que Ele mesmo colocou. Só existe vida, o fôlego de vida em mim e em você, porque foi o próprio Deus que liberou. Mas Ele enviou Jesus para que nós não pereçamos. Eu quero chamar a tua atenção que durante esse tempo que nós estamos vivendo, esse vírus, sabe, queridos, uma das coisas que ele tem afetado é a capacidade respiratória. Pessoas têm morrido em muitos lugares por falta de um respirador, né? Por falta de respiradores que não existem suficiente nas UTI para que as pessoas possam respirar. E eu quero te dizer que essas pessoas que estão hoje com falta de um respirador, o tempo de vida que elas têm, seja 30 anos, 40, 50, 60, 3 anos de idade, 21, porque nós temos visto que tem uma idade de risco, né, que esse vírus ataca, mas pessoas têm morrido com várias idades. Então, esse vírus não escolhe idade. E a causa mortes é a insuficiência respiratória, a falta do respirador. E esses anos que essas pessoas têm vivido, eles viveram todos esses anos respirando. E em momento algum, eles agradeceram a Deus por essa respiração. Eles estavam respirando, eles estavam com o dom da vida, liberado pelo próprio Deus, e nunca se deram conta, né, de algo tão vital que é o oxigênio. Sabe? Então você hoje que está me ouvindo e está respirando, valoriza esse oxigênio que Deus tem liberado para você. Levanta tuas mãos para os céus e dá graças a Deus, porque você não precisa de um respirador, mas você tem o oxigênio que o próprio Deus liberou para que você viva. Sabe, queridos, isso é não perecer. Isso Jesus foi enviado para reconciliar com Deus o mundo. Então que hoje seja um dia, e cada dia que você se levanta, seja mais um dia para você levantar para as mãos para os céus e dizer: Pai eterno, obrigada, porque eu estou respirando hoje sem a presença de um respirador. E eu não preciso dele hoje e nem vou precisar, porque fé tem uma voz. Se a gente crê em Deus, a gente fala o que crê. E eu quero chamar a tua atenção para valorizar hoje essas coisas que nos passavam despercebidas, né? No nosso dia a dia, no nosso ativismo, na nossa correria de entrar em casa e sair rápido para trabalhar, de não ter tempo para dar atenção a essas coisas tão pequenas, mas tão preciosas e tão gloriosas para nós, né? Que hoje nós estamos tempo para ter esse olhar favorável. Valorize isso. E sabe, você, nessa crise que está se instalando, ou já está instalada, como você queira dizer, eu quero te dizer que Deus te deu Jesus para que você não pereça. Sabe, querido, entenda que Jesus foi dado para que a gente não pereça. Então, o próprio Jesus que foi dado nessa terra, ele disse, né? Ele deixou escrito na palavra, lá em Mateus, que a gente não deve andar ansiosa dizendo: o que comeremos? O que vestiremos? Né? O que beberemos? Ele disse: não anda ansioso dizendo essas coisas. Então, a ansiedade, ela fala, como fé fala. Né? Jesus disse: não anda ansioso dizendo. Então, como é que eu sei ansiosa? Como é que eu sei que eu estou ansiosa? Pelo que sai da minha boca. Né? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? E Jesus disse: o povo que não tem Deus é que se preocupa com essas coisas. Mas quem tem um pai, o pai que você tem, sabe que você necessita de todas essas coisas. Busca, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que você precisar para comer, para vestir, para beber, te será acrescentada pelo teu Pai celestial.
do jeito que Deus te dá o oxigênio para que você permaneça vivo. Ele é poderoso para abrir os céus e você provar de uma provisão sobrenatural nessa terra, nesse tempo. Se você que está me ouvindo está sem trabalhar por algum motivo, eu quero te dizer que eu também estou sem trabalhar por esse motivo, né? Que nos foi imposto de ficar dentro de casa sem produzir. Mas Deus, Ele é um Deus que Ele sonda os corações. Ele sabe que nós não estamos em casa sem produzir, sem trabalhar por preguiça, ou porque nós decidimos, né, ser relaxados. Nós estamos por uma imposição de autoridades, né, da situação que nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer, querido, que essa é a hora de entender que o Deus, né, que criou o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem, e o trabalho é uma das formas de Deus nos abençoar. Mas eu quero te dizer que não é a única. Não foi a única forma que Deus criou para abençoar o homem. Sabe, a única forma que o homem tem para não passar fome é trabalhar. Não, é uma das formas, é um dos meios. Mas Deus, por ser Deus, Ele tem diversos meios. E se um dos meios falhar, a nossa fonte é inesgotável. E Deus, Ele é a nossa fonte eterna de provisão. E eu quero que você creia nessa palavra que eu estou liberando para você de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma. Porque a gente precisa crer em Deus assim, né? Com toda a intensidade que a gente pode crer. Porque a Bíblia diz, amados, que Deus não despreza um coração sincero e contrito diante dele. Então, amados, Deus, Ele sempre é especialista no que fala, né? Você sabe que tem pessoas aqui na Terra que são especialistas em alguns assuntos, né? Eu sei que, por exemplo, o ministro da Saúde, ele tem falado a respeito dessa pandemia, porque ele é um médico especialista no que fala. Então, quando ele chega a falar algo, a gente diz assim, simplesmente a gente acata aquilo com a verdade, porque é um especialista que está falando, não é verdade? Né? Como Glória Calil, por exemplo, é uma autoridade no quesito moda. Se Glória Calil olhar para você e disser, você está bem vestida, você não sabe, outra pessoa pode dizer o que quiser, mas rapaz, uma autoridade falou comigo, eu estou bem vestida, isso me basta. Eu quero te dizer que Deus é autoridade no que fala. E se Ele fala na Bíblia e na palavra, que Ele enviou Jesus para que você não pereça, pegue essa palavra de uma autoridade que está falando. Né? E se uma autoridade fala, se Deus tem autoridade no que Ele fala, não importa o que a conta bancária está dizendo, não importa o que o meu bolso está dizendo, não importa, querido, o que eu tenho na geladeira está dizendo. Se uma autoridade falou que Jesus veio para que eu não pereça, eu não vou perecer de fome, eu não vou perecer de doença, porque Deus é a autoridade máxima e a palavra dele é eterna. E Deus falou, queridos, que a palavra dele, Deus exaltou a palavra dele acima de todas as coisas, né? Se Ele exaltou a palavra dele acima de todas as coisas, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus não profere, não muda aquilo que os lábios dele proferiram. É bem verdade que a Bíblia foi escrita por homens, mas o homem não escreveu o que quis, escreveu o que Deus inspirou ele a escrever. Você entende isso? E se Deus inspirou um homem a escrever a palavra, ele é poderoso para cumprir o que ele disse, porque ele não pode negar o que os lábios dele proferiram. Então você não vai perecer nessa terra, tá certo? Então, existe um versículo em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, ansiedade é uma agitação interior, né? Ansiedade é diferente de medo, né? O medo, ele é algo que a gente reage. Medo é uma reação diante de um perigo que se apresenta, né? Quando um perigo apresenta, a gente reage com medo, né? Só que a ansiedade, ela é diferente. A ansiedade é aquele excesso de futuro.
né? É aquele perigo que ainda não se apresentou, mas a gente já está agitado interiormente, sofrendo, né, por antecedência. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz isso, Deus dizendo: lance sobre mim a vossa ansiedade. E queridos ouvintes, lançar não é soltar, lançar não é largar. Porque, por exemplo, se eu pego algo e solto, fica perto de mim. Se eu largo algo, fica perto de mim. Mas lançar é literalmente arremessar, é despejar, é descarregar. E para eu arremessar algo, eu tenho que fazer força para que aquele algo que eu estou arremessando vá para longe de mim. Você entende isso? Então, a Bíblia não diz largue sobre mim ou solte sobre mim. Ele diz arremesse sobre mim, lance sobre mim. Não é verdade? Então, algo que você lança, que você solta, você pode pegar de novo, porque ficou perto de você. Mas aquilo que você arremessa, nunca mais você pega. E a Bíblia diz, queridos, que nós precisamos arremessar, lançar. E sabe que existem coisas na nossa vida que nós precisamos nos esforçar para se livrar delas. A ansiedade é uma delas. Eu preciso me esforçar. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, se permita, nesse tempo, ser cuidado e ser cuidada pelo próprio Deus, porque Ele jamais vai te abandonar. Então nós precisamos entender que nada oriundo de medo vem de Deus, porque medo, a Bíblia afirma que é um espírito e não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele nos enche com o Espírito da fé. Existe essa diferença, né? E eu quero que você entenda que diante de uma ameaça sempre reaja crendo. Amém? E aí concorde com Deus, concorde com a palavra dele. E queridos, acredite, caos é uma afronta ao próprio Deus. Deus não criou a terra para viver em caos. Isso está escrito lá em Isaías. Deus criou a terra para ser plena, para que a gente estivesse andando em plenitude. Muita coisa chegou pela ação do próprio homem na terra. Mas eu quero te dizer que Deus continua sendo Deus. E quando Jesus andou aqui na terra, ele não sugeriu as pessoas a crerem. Ele ordenou: tenha fé em Deus. E eu quero deixar essa palavra para você hoje, para que você comece a meditar, né? Entenda que Jesus, ele ficou triste com incredulidade. Pessoas que se aproximaram dele crendo, receberam tudo que foram buscar, mas outros que agiram com incredulidade, entristeceu Jesus. E lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 8, a Bíblia diz que Jesus vai voltar para nos buscar. E diz assim, ele mesmo diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? E eu quero perguntar, se Jesus voltar hoje, vai encontrar fé no seu coração? Então é bom, querido, se encher de fé nesse tempo. Esse é o momento, essa é a nossa hora, essa é a hora de reagir crendo, essa é a hora de partir para cima mesmo, né? Porque a vida não tem controle remoto. Somos nós que levantamos e alteramos as coisas. Entenda isso, né? Porque às vezes a gente fica esperando, quando Deus quiser fazer alguma coisa. E eu quero te dizer que Deus colocou o homem aqui na terra para dominar e sujeitar, né? Eu sei que quando a gente é criança, existe uma voz de autoridade sobre a nossa vida que é dos nossos pais, né? Menino, levanta para tomar café. Menino, levanta para ir para a escola. Menino, toma banho. E aquela voz de autoridade nos coloca em movimento. Mas na idade que nós temos hoje, a voz de autoridade sobre a nossa vida é a nossa. Então somos nós que ditamos as regras. Somos nós que ditamos e damos essa voz de autoridade para nós, né? Falamos conosco, né? Diante do espelho. Se levanta em fé, creia em Deus, né? Faça alguma coisa, se erga, se reinvente. Esse é um tempo, querido, de reinventar. Esse é um tempo de redirecionar a tua atenção. Esse é um tempo de refazer. Esse é um tempo de repensar. Esse é um tempo de ressuscitar. Esse é um tempo, né? Toda palavra que começa com ré é fazer de novo.
Esse é um tempo de se refazer, né? Porque, querido, quem ficar de braço cruzado, esperando que algo caia do céu, nada vai acontecer, porque fé tem uma ação, né? Quem crê, age, tá certo? Então, fé tem ações correspondentes. Vamos crer com o coração, falar com a boca e agir conforme nós estamos crendo, tá bom? Então, eu quero deixar essa palavra para você, que você entenda que fé é o canal pelo qual Deus opera. Só tem esse canal que Deus opera aqui na terra, é o canal da fé. Sintoniza a tua fé, né? Sintoniza teu coração nesse canal chamado fé, e não no canal da dúvida, da incredulidade, do medo e da ansiedade. É um tempo de sintonizar o nosso coração na fé em Deus. Amém? Então, vamos continuar aí crendo, né? Tudo isso vai passar, tá certo? Nós estamos aí prestes a passar por uma virada, chegar a outra margem, e não viva movido por um desejo, viva movido por fé em Deus, tá bom? Então, espero que essa palavra tenha te erguido. Procura, queridos, tem um canal meu no YouTube chamado Rossana Lira, que tem boas mensagens sobre fé, sabe? Se desliga um pouco das notícias, se liga no canal da fé, né? Se liga nas ministrações sobre fé, né? Eu tenho um curso que tem 12 módulos a respeito de renovação da mente. Rossana, o que isso quer dizer? Renovar. Eu falei de você sobre os rés da vida que nós precisamos fazer, né? E renovar é fazer uma nova ação, renovação da mente, é tirar aquelas crenças limitantes, aqueles ensinamentos, aquilo que a gente foi ensinado, que não está em linha com a palavra de Deus, né, a respeito de finanças, de saúde. Então, esse curso tem 12 aulas, gente, né, 12 módulos, com 12 aulas feitas com muito carinho, muita dedicação, muito estudo, né, para que você possa renovar sua mente. E o link desse curso está na bio do meu Instagram, Rossana Lira. Me segue lá no Rossana Lira, no Instagram, clica na bio e renova a tua mente através desse curso. Investe na tua vida, investe no teu futuro, porque eu quero te dar uma boa notícia. Teu futuro está intacto. O presente pode estar sendo alterado por essas coisas, mas teu futuro está intacto. E você precisa renovar a sua mente nesse tempo, com as verdades eternas da palavra de Deus, para provar desse futuro glorioso que Deus tem para você. Porque eu quero te dizer, Deus está lá no teu futuro, de braços abertos, te aguardando, tá bom? Ele é que sabe os pensamentos que tem ao teu respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. O que você tem desejado? O curso Renovação da Mente vai fazer te desejar a coisa certa, né? A prioridade certa. Então, vamos focar no que realmente tem importância para a nossa vida. Foi um prazer estar com você nesse programa, e em breve estaremos juntos novamente. Graça e paz. E eu quero fazer agora uma oração por você. E eu quero te dizer que a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu quero, né, orar para que essas bênçãos das regiões celestiais sejam manifestas em sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro para todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. E eu declaro, segundo a tua palavra, as bênçãos que estão nas regiões celestiais, invadindo essas casas que estão ouvindo essa palavra agora. E eu declaro essas pessoas que estão me ouvindo sendo inundadas com a paz que excede todo entendimento. E essas pessoas trazendo cativo o seu pensamento à palavra de Deus e ao futuro que Deus tem reservado para cada uma delas. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se você está aí e nunca confessou Jesus como Senhor da tua vida, eu quero te dizer, é crer com o coração, abrir sua boca e dizer, Pai, eu creio de todo o meu coração que o Senhor enviou Jesus nessa terra para que eu não pereça. E eu aceito Jesus com todo o meu coração como o meu Senhor e o meu suficiente Salvador. Eu quero te dizer, não existe outro caminho
Jesus é o caminho. Sejam abençoados na prática da palavra. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.